Fundado em 2018, o Estúdio Arado se dedica na pesquisa e no desenvolvimento de artes baseadas no imaginário rural brasileiro. É por isso que eu estou aqui no coração de Belo Horizonte, na Gráfica do Arado, onde vou conversar com Luiz Matuto, cofundador da marca, e falar sobre memória, sobre negócios e sobre projetos que estão em desenvolvimento e levam o nome da marca para o Brasil e para o mundo. Olá, Luiz, tudo jóia? Prazer te receber no Prazer é todo bate-papo do meu. Diário do Comércio. O Instituto Arado, ele, assim como o estúdio, ele vem pesquisando, ele se destacou pesquisando o imaginário rural brasileiro. Eu gostaria de saber como que você e o seu sócio começaram com a ideia desse projeto, de desenvolver esse projeto. Como que tudo começou? O projeto ele começa, né, como uma iniciativa do meu sócio, o Bruno Brito, né? Ele é de Jacareí, né, no Vale do Paraíba de São Paulo. E então ele estava no mestrado, aí ele viu a necessidade, né, de como já estava pesquisando ali, né, no universo rural, e tal na prática artística dele. Então ele viu necessidade de criar, né, um perfil ali no Instagram para poder desenvolver os ensaios, mostrar os desenhos, né, comercializar ali também. Então começa ali, né, um projeto já como pesquisa e divulgação, mas embrionário, né? Então ele já está fazendo alguns contatos na gastronomia, que foi o primeiro setor que acabou tendo interesse no arado, né? Só que a minha relação com ele assim começa desde 2011, assim, né? Então tinha o Flickr, que é uma afinada rede social, né? Então lá, na época eu gostava de grafite, né? Era bem mais jovem. Então, eu conheci ele por lá, né? A gente falando sobre mural, né, grafite, spray, como é que usa, né? E ali o Flickr foi morrendo, né? Então, distanciamos, assim, né? Então, em 2018, a gente já volta a conversar e meio que, de novo, uma convergência de temas, né, do que a gente estava desenvolvendo, né? Eu já estava também ali desenhando e pesquisando, me tocando um pouco mais sobre o universo rural, voltando mais para o sul de Minas e procurando retratar as coisas ali, e ele já com o arado, né? Aí em 2020 ele me convida para poder ser sócio, né? E a gente começa a montar o projeto embrião do estúdio, né? A desenvolver os produtos, né? Atender clientes, né? Começar a atender clientes, eram a maioria pequenos na época, e é ali que foi desenvolvendo, assim, né? Uhum. E existe uma história de família por trás dessa paixão pelo imaginário rural brasileiro? Cara, eu acho que eu sempre fui menino, assim, né, que gostava de ficar ouvindo história de velho, né? Então, Uhum. eu sempre fui me ligado aos meus avós, bisavós, né? Então, visitar meus bisavós na roça, ali era um parquinho mágico, assim, né? E acho que só quando você sai do interior, né, que você entende o tanto que era legal aquilo, né? Então, acho que uma coisa de vivência, assim, né, de acolhimento e memória boa, assim, do que foi. Na mesma situação do Bruno ali. E muito uma curiosidade, o meu avô pernambucano, né, metade da minha família tem origem pernambucana. Ele só tinha até a quarta série, mas era um cara, tipo assim, muito estudioso, então ele tinha uma biblioteca, então ele adorava a história das coisas. Então essa Uhum. curiosidade de, né, de ficar cutucando, né, procurando saber como que era, processos, costumes ali, acho que vem dessa formação, assim, né? E um dos diferenciais do arado também é a produção. A gente está aqui numa gráfica, que vocês chamam de gráfica caipira. Sim. De onde que veio essa ideia de desenvolver, de resgatar esses equipamentos e transformar, repaginar no contexto de 2026 e como que isso ganhou corpo? Cara, é, desde 2010, assim, eu tenho contato, eu sou formado em design gráfico pelo ENG, né? Então, desde a faculdade ali, eu sempre gostei de ofícios, né? Então, até por um pouco de origem, né? Então, meu pai é marceneiro, então trabalhava em marcenaria com meu pai, né? Tipo, meu avô carpinteiro também, mestre de obras, então a coisa do manual sempre teve muito forte, né? Hum. Então, eu descobri tipos móveis, né? Tipografia. Então, bati na porta do Ademir Matias, que é um tipógrafo ainda vivo em produção. E de lá não saí mais, assim, né? Então,
poder me envolver com processo gráfico, aprender gravura também, né? Eu aprendi estilogravura e gravura em metal, assim, na UFMG. Eu tive uma autorização para poder aprender lá. E tendo esse contato com as máquinas e saber fazer alguns processos, entender, conhecer, né? Na hora que a gente foi querer criar produtos, né? Fazer os cartazes, usar essa expertise da gravura, né, de saber ali manusear as máquinas que já eram obsoletas para poder, né, gerar imagens, né, cartazes. Aí falar, vamos testar, né? Então era mais barato eu coordenar a produção, né, nas gráficas dos meus amigos e tal. A gente não tinha essas máquinas do que eu terceirizar para um processo de impressão contemporânea que não ia ficar com o aspecto que eu quero, né? Então, que eu não pudesse mexer nas máquinas, né? Então, basicamente, eu trabalho com regulagens diferentes, assim, eu aumento a carga de tinta, coloco ela com distribuição desigual, né? Então, trabalhar com um gráfico que topasse isso, né? E as máquinas obsoletas, elas tinham uma entrada de máquina mais barata, foi fundamental, assim. E hoje tem máquina desde a década de 60 Acho até os que anos 90? ó, a mais velhinha que eu tenho ali é do século XIX, que é uma Feijãozinho, né, com a máquina tipográfica, Uhum, né? E a mais nova é de 91. 91. É, E hoje todas são usadas. todas são usadas, né? E vocês desenvolvem diferentes tipos de projetos. É, como que vocês desenvolveram essa cadeia de portfólios? Como que isso é planejado? A gente, né, no passado, assim, uns anos atrás, quando ali a gente ficava, né, 20, 21, sonhando como que o arado poderia ser, né? Então, já entendendo que a pesquisa era importante, né, que era importante a gente ter propriedade sobre aquilo que a gente estava falando. Então, já começava a vir essa vontade de experimentar, né, criando produtos, e já estava vindo, né, clientes. Então, a gente acabou, né, dividindo, organizando o arado, né, nesse processo do instituto, então a pesquisa, então alimenta conceitualmente o estúdio, e o estúdio ele se desdobra em duas frentes, né, que é a produção autoral e clientes. Então, a prestação de serviço. Então, a gente não faz só trabalhos autorais, né, a gente não só faz os cartazes para a gente, então a gente tem já um- uma cadeia de clientes, assim, né, Uhum. mais no setor de alimentação, né, cultura, né? E acho que, poxa, acho que alimentação, cultura e terceiro setor, né, com os relatórios e editorial, acho que são nossos maiores clientes, assim, né? Bebidas também. Bebidas. E ao longo dos anos o Arado ele tem se destacado com alguns projetos específicos, Cacau Sim, Brasileiro, a própria parceria com a Prefeitura de Januária para fazer a sim. identidade da cidade, tem o projeto mais recente com a Anitta, tem o Tox Tok. Como que cada projeto desse foi desenvolvido? O que que te marcou nessa negociação? Cara, eu acho que primeiro passa por uma coisa legal, assim, da gente estar desenvolvendo esse trabalho, né? De certa forma autoral, com verdade para clientes, assim, é muito legal essas pessoas gostarem do nosso trabalho, assim, né? E a gente chegar a ter esse tipo de cliente. Agora, acho que Januária foi um projeto muito legal, né? E a Anitta pelo mais recente. O Januária, ele veio para um cliente que era de engenharia de cultura, né? Era uma empresa intermediária que estava desenvolvendo um projeto lá de place branding, né? Place branding Uhum. lá. Então, tipo, chamou o Lasca, um estúdio, né, parceiro para a gente poder pegar assim. E aí analisando, né? Então, a gente descobriu o Manuel Ambrósio, que era um folclorista lá, tipo, de Januário, muito importante, assim. Outros elementos culturais ali do Peruaçu, e era para poder fazer a marca do turismo da cidade, né? Então, como que a gente poderia fazer isso, né? Então, teve um material de pesquisa prévio que essa empresa entregou para a gente, e quando a gente foi apresentar a marca,
Aí eles falaram assim, pareceram, na reunião falaram assim, nossa, mas parece que eu já conheço essa marca. Eu falei, Uhum. sim, porque ela foi inspirada, tipo, nas coisas de vocês aqui, né? Então, uma percepção, né, de que aquilo já fazia parte do imaginário da cidade. E depois de um certo tempo, eu comecei a ver os desdobramentos que foi acontecendo ali, né? Tipo, as pessoas começaram a pintar a marca em, na parede, né? Tipo, fizeram até ela em cimento na prainha, né? Então ela foi, tipo, realmente se consolidando na cidade, assim, né? Fazendo parte do dia a dia, da paisagem, né? Ali de Januária. Eu falei, poxa, isso é tão legal, né? Agora, acho que de um projeto autoral que foi significativo, assim, pra gente, né? Foi, acho que o calendário do café, né? Então era no meio da pandemia, a gente já estava nessa crescente dos calendários, assim, né? Então chamei o ilustrador que trabalhava com a gente na época para poder fazer uma viagem para o interior. Então eu fui visitar meu tio, que ele tá com um desenho ali com as galinhas na mão. E literalmente meu tio abriu porteiras pra gente. Então a gente visitou fazenda que era de agrofloresta, né? Tava passando por um processo de café orgânico, em diferentes escalas, né? Para poder falar sobre a cadeia do café, né? Então, ele é do cafezal ao cafezinho ali. Então, a gente faz do plantio até o momento final ali, narrativa do calendário. E assim, a gente vendeu tudo em um mês e meio, né? Toda a tiragem, e a gente começou a ter muitos vídeos e comentários, assim, as pessoas mandando, falando sobre os avós, tios, tipo assim, se emocionando, falando que era daquele jeito, tipo assim, ativando memórias, né? Das pessoas, assim, pela narrativa visual que a gente estava construindo. Até mesmo quando a gente lançou a coleção da Tokstok, quando a gente divulgou o vídeo de lançamento, novamente, né, esse gancho nostálgico, emotivo, atacou as pessoas, assim, né, conectou. Então, nos comentários, a gente via, assim, as pessoas falando, nossa, me levou para um outro tempo, assim, acho que memória de infância e tal, né. E isso, acho que foi um ponto forte, assim, né, que deixa a gente orgulhoso, né, que com impressos, né, essa construção de narrativa visual, a gente consegue, né, contar histórias, né? Agora, o trabalho da Anitta foi uma loucura. Tipo assim, Ai. quando a gente trabalha com o múltiplo, né, esse produto pulverizado, essa vontade de estar na casa de todas as pessoas, né? Então, que aí, o primeiro sentimento e realização em relação a isso foi com a Tokstok, né? E aí que a gente viu na casa das pessoas os copinhos, os pratos e tal, fazendo parte do cotidiano, né? Então, a gente teve um sonho de fazer os copos de vó, né, estampado. Uhum. Agora, calendário, né, chegar do Chico Pinheiro ao MC da Anitta foi uma loucura, assim. A gente estava imprimindo aqui, né? Eu tinha reservado uma sexta-feira para fazer coisa autoral do Arado, porque a gente fica equilibrando entre, né, prestação de serviço, né, e os clientes. E quando aí veio a mensagem, né? Geralmente a gente recebe muita mensagem, então demora até responder e tal, que realmente diariamente são muitas mensagens de parceria e tal. Aí falando para poder fazer um trabalho e tal, acho que tem coisas que são engraçadas assim, né? Que a gente estava fazendo um cartaz de macumba até um dia aqui, Uhum. né? De benzedeiras assim. Aí na hora que fiz a reunião e eu vi que era a Anitta, assim, que falaram para chamar, era o convite para poder fazer, né, identidade de lançamento, as peças gráficas da Anitta. Eu fingi costume, né? Por dentro eu tava assim, Comemorando. meu Deus, né? Que loucura. E na hora que eu assinei, né, o NDA e tal, e eu ouvi as masters, assim, eu falei, caramba, né? Que legal, né? Porque era completamente tudo que a gente tinha visto, então dava para ver que era muito autêntico, que tinha uma potência, assim, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar com a Nidia Aranha, né? Que hoje eu acho a diretora criativa do audiovisual, assim, que faz as coisas mais interessantes, assim, né? Então ela coordenou não só meu trabalho, mas, né, de todo o visual ali.
Foi muito legal trocar, né, figurinha com ela nesse processo de conceituar, assim, né, algumas coisas do visual da Anitta. Tanto que a gente foi, né, aumentando o escopo do projeto, por fim, né, somou-se 5 meses de trabalho, assim, né, do Equilíbrio 1 para aquele oratório, né, que conta momentos da vida e da carreira da Anitta ali, de um jeito muito pessoal, né, os dobramentos que viraram agora do Equilíbrio 2, assim. Acho que foi uma coisa, um projeto muito massa, né, que mostrou que essa linguagem, né, interiorana que a gente coloca, tipo, simples, né, caipira dos impressos, né, pode atingir uma artista a nível global, né. A Anitta não é só a maior artista do Brasil, é uma das maiores, né, do planeta, né, das maiores da América Latina. Então, foi, me senti muito honrado, assim, sabe? E até quando a gente viu, né, as pessoas fazendo paródia das artes, né, fazendo fan Uhum. art, até o governo federal fez, né, na divulgação ali, que está muito fazendo fan art dos desenhos que a gente fez, e tipo, poxa, né, que loucura isso tudo, né? Acho que foi um trabalho muito massa, que de todos os outros clientes que a gente tem, né, a Anitta é uma que eu posso falar do executivo da empresa, né, até o meu gráfico, qualquer pessoa, tipo, sabe quem ela é, Sabe? né? Então, foi muito massa mesmo, assim. E qual que é o sentimento depois desse trabalho virar realidade? Cara, muito orgulho, assim, acho que ver a construção do que foi aquilo ali, né, sobre o olhar que ela teve sobre o Brasil, né? Conseguiu costurar, tipo, diferentes aspectos ali, né? Teve o olhar religioso sobre a espiritualidade dela e tal, né? Mas essa miscigenação brasileira ali, os elementos, como ela conseguiu, tipo, costurar isso e fazer parte disso, né? Desse projeto do Equilibrium, foi de muito orgulho mesmo, sabe? Então, muitas pessoas que eu admiro também estavam trabalhando ali, né? Cada um com seu tijolinho. Uhum. Então, foi muito legal, assim. E todos esses trabalhos eles casam também com o nosso imaginário de brasilidade, que Sim, era algo que a gente estava conversando fora das câmeras pouco tempo atrás, que é a questão de como que vocês estão atuando para desmistificar aquele conceito de brasilidade que alguns anos atrás era predominante, que era ou carioca, mais voltado para a bossa nova, para o carnaval, para o futebol. Como que vocês atuam para que esse conceito seja expandido também para outras regiões do Brasil? cara, como a gente atua para isso, acho que pela E frente porque de acham pesquisa, importante também. pela frente de pesquisa, né, a gente vai tendo também amigos pesquisadores fazendo viagens, né, então e excursões para algumas festas populares, né, que acho que é um foco de pesquisa muito importante meu assim, mas cara, a gente entende que, tipo, o Brasil ele é enorme, né? E, assim, essa vontade da enciclopédia, da gente querer documentar o interior, fez com que a gente tentasse, né, entender mais, assim. E vendo, né, os autores da nossa pesquisa, né, de Câmara Cascuda, Amadeu Amaral, né, Percival, entre outros, é muito interessante como que a gente pode conectar, né, o interior do Brasil, suas histórias, culturas, costumes, com movimentos que estão no contemporâneo, né? Por exemplo, São Paulo contemporânea não existiria sem a imigração nordestina, né? Então, os intelectuais nordestinos, tipo, eles são intelectuais de ponta, né, desde o século XIX. Então, como que Maranhão e Pernambuco, por exemplo, preservam a cultura no dia a dia, né? Então, para mim, um ponto de inspiração que eu gostaria, né, de trazer para dentro da minha vivência em Minas Gerais, né? Então, tecnologias que são, né, interior de Goiás, como a bica d'água na cozinha, aquilo é fantástico. Então, a gente comunica para um Brasil muito maior, né, do que só o do litoral ali, da cadeira de plástico e praia, né? Uhum. Sertão é tudo aquilo que está para trás do litoral. Então,
é muito importante fazer parte disso e falar a partir disso, né? Eu sinto que eu estou comunicando com o Arado, né, que a gente está comunicando com o maior número de pessoas possível, assim. E além da brasilidade, tem a questão da mineiridade muito forte também, Sim. parada daqui de Belo Horizonte. Como que vocês levam esse jeito mineiro de proximidade, de falar, de estar sempre próximo do cliente, para além da criação das artes, na gestão, no relacionamento com as pessoas, seja com a equipe, com os clientes ou nos eventos presenciais que vocês acompanham? Cara, acho que vai por um ponto de. Acho que o que ajuda muito é a questão, né, da curiosidade, né, e ouvir histórias, contar histórias. Né, acho que isso é a principal, acho que, característica mineira caipira, assim, né? Então, nós nos tornamos, né, contadores de histórias, né, seja por meio do podcast, com livros, né, ou visualmente. Então, isso da comunicação, né, de fazer questão de ouvir as histórias e conectar para poder criar projetos, acho que foi uma das principais coisas, né? E o gosto pela alimentação, né? Então, esse aspecto da cultura mineira e brasileira, né, do interior da alimentação, né, sempre desde o início foi uma, um norte pro arado, assim, né? Então, isso traduz, assim, muito dos nossos projetos também. A gente acaba indo muito para o lado da alimentação também, né? E os projetos, eles têm essa identidade também pela frente do Instituto, que é a frente de Sim. pesquisa. A gente já falou brevemente sobre o Instituto, mas eu gostaria que você reforçasse como que o Instituto foi idealizado e quais são os projetos que vocês estão desenvolvendo. Eu vi que tem uma enciclopédia em desenvolvimento, tem Sim. podcast. O Instituto ele foi idealizado, acho, que como uma proposta de legado, né? E assim, consolidação da pesquisa. Ele alimenta o estúdio, né? Tanto no desenvolvimento de serviços, né? Quanto de produtos com pesquisa. Então, meu sócio é um acadêmico, a gente tem um historiador também, né? Eu faço também, sou um curioso, não um acadêmico, pesquisa acadêmica formal, mas, né? Pesquiso livros, artigos também, tenho minha pesquisa visual. E aí, com isso, a gente consegue consolidar. Então, em alguns casos, a gente consegue vender consultoria, né? E o podcast é um dos desdobramentos, assim, né? Então, a gente teve a primeira temporada, que foi muito legal, né? A gente está buscando agora. Agora eu tenho a gráfica, não, por que não fazer livros, né? Então, é Uhum. mais um desdobramento do Instituto. E a Enciclopédia Rural é nosso grande projeto, assim, é um sonho, né? Então a gente está num processo de desenvolvimento dela, então ela vai ser inicialmente digital, né? Então todos esses textos e verbetes que a gente foi coletando, desenhos, né, ao longo de 8 anos, né? A gente vai incluir, iniciar esse projeto, assim, né, da enciclopédia. Também pode ter desdobramentos impressos, né? Então a gente está conseguindo começar esse projeto, né, dessa odisseia da enciclopédia rural, assim. Então, catalogação de aspectos culturais, objetos, né, materiais, que são importantes como meio de preservação dessa memória, né, que está em transformação, assim. E agora falando do Arado como um modelo de negócios. Ao longo desses anos, qual que é o perfil de clientes que vocês almejavam conseguir e como que vocês estudam essa prospecção hoje em dia? Cara, a gente, inicialmente, a gente queria, né, a gente achava que ia pegar, né, só pequenos produtores, né, restaurantes, só que a força dessa narrativa acabou trazendo clientes num perfil que a gente nem imaginava, né? A Checkmate é um grande cliente nosso, né? Então, o desenvolvimento da marca, identidade, embalagens da Checkmate fomos nós que fizemos, né? Mascate Drinks também. Então, tá fora, acho que dessa da narrativa rural, mas ela entrega a potência da conexão, né? De como a gente aprendeu a contar histórias, né? Então, assim, e a maior parte dos nossos clientes vieram
seria de inbound, né? Tipo, a gente não fez captação ativa. Acaba que hoje a gente tem investido em tráfego pago, né? Então, ano que vem, né, a gente já consegue ter uma demanda maior do que a gente consegue atender só com esses clientes que entram em contato com a gente, né, com o inbound. Eu penso, a gente tem desenvolvido o interesse de desenvolver um time comercial para poder, né, conseguir projetos de outras regiões do Brasil também. A maior parte dos nossos clientes de serviço, eles não são mineiros, né? São de São Paulo, né? Alguns ali do Centro-Oeste e tal, a maior parte de São Paulo mesmo, assim, e alguns do Nordeste, né? Minas Gerais, né, representa cerca de 20% dos nossos clientes, assim, hoje em dia. Então, eu tenho que resolver essa fatia de mercado aqui, Uhum. né? E esse número para Minas Gerais, ele tem um motivo? Cara, acho que começou, acho que de fato eu não consigo entender muito bem, assim, né? Uhum. Já no, na questão de produto, né, produto autoral, eu tenho uma fatia muito boa, mesmo é, de clientes mineiros, né, na venda para pessoa física, mas acaba que São Paulo é um mercado maior, né? Uhum. Então, acho que muito por isso também, assim. E durante a pandemia, meu sócio, né, morava em São Paulo, né, então acabava tendo isso também como um ponto, assim, né? Uhum. Com relação a números de produção, hoje vocês conseguem produzir quantas peças por ano? Vocês estudam aumentar essa produção ano a ano? Quais números que você conseguiria destacar? Eu acho que, assim, de produção, a gente foi dobrando, assim, ao longo dos anos, né? De faturamento e crescimento, a gente foi crescendo até 2024, 90% ao ano, né? Ano passado, a gente teve crescimento zero, né? Mais por uma questão de investimento daqui, né? Então, a gente montou esse galpão, né? Montamos as lojas, né? Mas a gente aumentou o, o número de calendários, né? E outros produtos. Por exemplo, para o calendário esse ano eu vou triplicar a produção, né? Então a gente está se organizando para isso, assim, né? Triplicar a produção. Então eu vou para aproximadamente 15 mil calendários, Por ano. né? É maluco eu conseguir vender, né? A última produção foi 5.800. Eu Uhum. consegui vender 5.800 calendários, que é geralmente um objeto de brinde, né? Tipo, de brinde. É presente, né? Coisa que as pessoas dão de graça. E com essa artesania, essa manufatura, a gente conseguia agregar valor nesse objeto banal, assim, né? E hoje, qual produto que é o carro-chefe e quanto que ele representa O sobre o calendário. faturamento total da marca? O calendário ele representa cerca de 30% do faturamento total da Nossa. marca. E tem novos produtos que vocês Sim, pensam em desenvolver? Quais que são as expectativas? cara, isso ao longo, o papel hoje é minha maior margem, né? Como a gente tem os meios de produção, né? Então, aumentar a linha de papelaria, né? O calendário em si, cartazes, né? Mas a gente entende que o conceito e a narrativa do Arado, tem potência para ir em diferentes momentos da vida da pessoa, né? Parede acaba na decoração. Então a gente tem camisetas, né? Tem uma linha de vestuário, né? Eu só teve filho, né? Eu tenho meu enteado, né? Então a gente, com essa coisa, né? O contato com a infância, a gente está desenvolvendo projetos, né, de brinquedos infantis também, né? Livro de colorir, jogo da memória. Então, acho que não tem muito ainda uma fronteira do que a gente pode desenvolver, né? Então, Uhum. assim, a gente está agora indo para a papelaria, está em casa de decoração, tem vestuário, né? Eu acho que é um processo de aperfeiçoar, né, esses produtos inicialmente, assim, antes de Uhum. expandir. Mas eu acho que ao longo do tempo, né, pelo conceito que a gente tem, eu posso depois diminuir um projeto, uma área e crescer em outra, porque de fato que a gente acredita que a gente pode estar em várias áreas da vida da pessoa, assim, né?
Como que você vislumbra o Arado daqui 5 anos? Como que eu vislumbro? Uma questão de crescimento. De crescimento, como que você espera crescer, quem que vocês pretendem atender com maior frequência, novos Cara, projetos culturais. sim, eu acho que, né, eu quero abrir mais lojas físicas, né? Dá um trabalho, mas é legal, né? Consolidar a parte de editorial do Arado, né? Essa construção de livros, né? Objetos de conhecimento. Livro é a única coisa que eu tenho certeza que vai durar 50 anos, né? E assim, acho que crescer, aprimorar mais a gestão da empresa, né? Crescer, fazer um crescimento saudável até então, né? A gente nunca tinha, foi sempre um crescimento orgânico, né? Do Arado, sem recorrer inicialmente antes a financiamentos, né? Então sempre foi um alto investimento. Então, entender agora como que a gente pode crescer mais, né? De jeito saudável, para que seja um projeto, continue um projeto a longo prazo, né? Então, a gente já vai fazer 10 anos, né? Já é uma métrica, assim, de a maior parte das empresas fecham, né? Pequenas empresas fecham antes disso, né? Então, eu quero consolidar o crescimento do Arado para que seja um projeto de 20, 30 anos, né? Então, entender, além de uma questão de faturamento, consolidar um legado com o Instituto também, assim. Mantendo a identidade do Sim, imaginário rural brasileiro. expandindo ela e aprofundando cada vez mais, assim, né? Tem um amigo meu, o Bidu, que ele diz, né? A novidade está no interior. E pelas viagens que eu tenho feito, pelos projetos que a gente tem desenvolvido, né? De fato, sabe? Então, aprofundar mais nisso, né? É pensar num futuro mais interessante, né? O futuro, ele tem um coração antigo. Então, eu acho isso fundamental, assim. Excelente, muito obrigado pela conversa, Eu que Luiz. Foi agradeço, cara. excelente. E o bate-papo ele não termina por aqui. Você vai conferir a matéria completa no nosso caderno de negócios e também nas redes sociais do Diário do Comércio. Até mais. Valeu, gente.